do sexto ano? E aí, tudo certo? Vamos a mais uma aula de ciências. Dessa vez a gente vai começar o módulo 2, pessoal. A gente finalizou o módulo 1, né, nas aulas da semana passada. Falamos um pouquinho aí sobre a questão do solo, né? Relacionamos essa questão também, a gente relembrou um pouco sobre os tipos de rochas. Falamos de permeabilidade do solo, até respondi a enquete para vocês, né? Qual que era mais permeável. Falamos um pouquinho sobre as características do solo também. E hoje nós vamos para o módulo 2. Anota tudo aí, pega o livro, pega o caderno e o estojo. Vamos lá para mais uma aula. Pessoal, módulo 2, vocês vão encontrar na página 210. Vamos falar um assunto bem fácil, muito fácil, que é práticas agrícolas. Vocês vão ver como é fácil. Na página 210, ele vem mostrando pra gente o livro que essas práticas agrícolas, que são práticas para melhorar o solo, para melhorar o plantio, né, existem há muitos anos. Porque há muitos anos atrás se plantava só para a sobrevivência. Depois essa prática foi crescendo ao nível de comércio, como temos até hoje. Então essas práticas agrícolas, elas servem para estar melhorando esse plantio. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Primeira, então eu coloquei para vocês 4 tipos de práticas agrícolas. E eu separei bonitinho para vocês fazerem um resumo, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então organizem o resumo como vocês gostam, tá imitando o quadro de Tia Bruna. Imitem aí para ficar bem organizado. Primeira prática é a drenagem. De uma maneira bem simples. O que é essa drenagem, professora? O que é drenar o solo? É retirar o excesso de água. Então eu coloquei bem resumido. Solos encharcados, a gente sabe que não é bom para a planta. A gente até comentou nas aulas passadas, quando falamos de características do solo. Mas eu vou lembrar para vocês. Lembrem, o excesso de água acaba não deixando espaço para aração, né? Então, fica solos encharcados, o solo, ele não vai receber gases que ele precisa do ambiente, porque está muito cheio de água. Então, a gente tem que retirar esse excesso de água, tá? Temos 2 maneiras de tirar o excesso de água do solo. É uma drenagem superficial e uma drenagem subterrânea. Uma drenagem superficial vai ser para retirar o excesso de água, né, por cima do solo mesmo, com escavações superficiais, né, para que o excesso de água escorra até chegar em outras áreas. E a subterrânea é quando se constrói no interior do solo algumas tubulações ou valas que vai fazer essa água escorrer até chegar também em outras regiões. Então a gente tem a maneira superficial e temos a maneira subterrânea. Lembrem das tubulações e valas que podem ser construídas no interior do solo para escorrer essa água. Bem fácil, não é? Vamos para a segunda prática, é a aração. O nome já diz pra gente, não é tão fácil. É o que a gente arar o solo. Olha aqui, ó. É a gente dar ar ao solo, né? É a gente facilitar a entrada de gases, ar no solo. Né? Isso, os gases estão presentes no ar. Então, facilitar a penetração de gases no solo. Vamos lembrar de uma coisa que a gente falou. O que é o solo muito compacto? Vamos lembrar? É aquele solo onde seus grãos, seus poros estão muito unidos um no outro, né? É quando a gente tem, por exemplo, quando passa aquelas máquinas que parece que está esmagando o solo. O que é que acontece com os seus grãos, com os seus poros? Fica tudo juntinho, a gente diz assim, que está tudo muito compacto. Então, solo compacto, o que é que acontece com o solo compacto demais? Não deixa penetrar a gases que eles precisam, né, no solo. Então tá muito junto, dificulta a penetração dos gases.
presentes no ar. Então, aração, eu vou dar um jeito de arar esse solo. Como? Nós temos hoje máquinas que são chamadas de arado. Então, o que são os arados? São máquinas que reviram o solo. Elas vão passando e vão revirando. A parte que está embaixo vai, ó, ficar em cima agora, que é para receber o quê? O ar, né? Então vai revirando o solo. Vocês veem uma máquina dessa na página 212. Tá lá mostrando um arado. Essa máquina que vai passando e revirando o solo. Porque a camada está embaixo, agora vai ficar em cima para ir recebendo esses gases, tá? Presentes no ar. Muito fácil. Terceira prática é a adubação. Todo mundo já ouviu falar. O que é a gente ajudar o solo adubando? É a gente dar para esse solo o quê? Nutrientes. Existem solos que são mais ricos de nutrientes, né, que são melhores para o plantio, e tem aqueles solos que acaba ficando um pouco pobre de nutrientes. E nós vamos fazer o que com esse solo? Adubar, que é para dar nutriente para ele. Então, a adubação nada mais é do que nutrir o solo com adubo. Então, o que a gente utiliza para nutrir esse solo, a gente chama de adubo. 3.1, coloquei aqui, são tipos de adubação. Ou seja, não existe somente um adubo. Nós vamos ver que tem alguns tipos, né, de conseguir adubar esse solo. Eu coloquei os 3 pontinhos, ó. São 3 tipos de adubação. A adubação química, a orgânica e a verde. A adubação química é introduzir naquele solo substâncias químicas que podem ser produzidas em laboratório, em indústrias, né? Então tem indústrias que produzem algumas substâncias químicas que vai estar favorecendo a nutrição daquele solo. Ou também tem essa parte química que é a retirada de minerais de rochas. Se tiram minerais de rochas e essas substâncias químicas que são retiradas vão ser introduzidas para nutrir esse solo que acaba estando pobre em minerais. A adubação orgânica. O que é o orgânico? A gente já falou várias vezes, né? Resto de animais, resto de vegetais. Então, como é que eu posso adubar o solo de maneira orgânica? Resto de fezes de animais, resto de vegetais, né? Existe também a questão do auxílio das minhocas. Então, lembrem, as minhocas, tanto as fezes, né, acaba ajudando a adubação do solo, como também, quando a minhoca vai passando pelo solo, ela vai dando espaço. E esse espaço que ela dá quando ela vai passando pelo solo, facilita a penetração do ar. Então, as minhocas, né, com uma adubação orgânica aí, favorecem o solo. E o que é adubação verde? A adubação verde, lembre, a palavra verde, lembre de plantio. Eu, em algum tipo de plantação, vou colocar ali, junto daquela plantação que eu fiz, um plantio de leguminosas. E por que essas leguminosas vão favorecer aquele solo que eu plantei alguma outra coisa? Porque as folhas das leguminosas acabam cedendo bastante nutriente que vai favorecer aquele outro plantio ali que eu fiz naquela mesma região, certo? Então lembre do verde, é o plantio de leguminosas, favorecendo aí essa nutrição, tá certo? E pra gente finalizar, o que é a irrigação? Irrigar é o contrário de drenar. Quando eu vou drenar, eu retiro o excesso de água do solo, não é? Quando eu vou irrigar, eu vou dar água para o solo. Ele está precisando. Aqui na drenagem, ele precisa que eu retire o excesso. E na irrigação, precisa que eu dê água ao solo. Então, de maneira bem simplificada, bem fácil, tia Bruna colocou, nada mais é do que dar água ao solo. Dar água, né? É quando você tem aquela plantinha em casa e aí você pega lá o regador e tá fazendo o quê? Você tá irrigando aquela plantinha, tá dando água para ela. Eu tenho 3
maneiras de irrigar o solo. Essa parte eu quero que vocês grifem no livro de vocês. Então, quem não pegou o livro, pausa aí o vídeo e abre para mim na página 215. 3 tipos de irrigar, dar água ao solo: gotejamento, aspersão e inundação. Vocês vão ver que a aspersão é o que vocês mais conhecem. Com certeza já passaram em algum lugar e viram aí a irrigação para aquela planta do tipo aspersão. Então peguem na página 215 e vamos grifar junto comigo. Na irrigação por gotejamento, aqui ó, na metade, tá vendo da página 215, tá aqui ó, da metade para baixo, tá falando do gotejamento. Grife aí, que a água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes. Então, através de tubos, essa água por gotejamento já vai ser diretamente depositada nas raízes. Grifem aí. A irrigação por aspersão, aqui eu falei que vocês mais conhecem, com certeza alguém já viu, né? É justamente aqueles canais que ficam aspirando água para ao redor ali, né, das plantas. Aí vocês vão grifar para mim, ó, tá aqui por aspersão. Lançamento de jatos de água. Para vocês lembrarem na hora de estudar, já deixa grifado aí. Com certeza alguém de vocês aí já viram. E por último, o terceiro tipo de irrigação é a irrigação por inundação. Na inundação, vocês vão grifar aí que é aplicado o quê? É aplicado água, lembre que a gente dá ao solo, né, irrigar, por meio de bacias ou faixas construídas no solo. E tem a imagem, para ficar mais fácil ainda, mostrando a construção dessas bacias, né, para irrigar o solo. Tá certo? Gente, depois que termina essa parte de práticas agrícolas no livro, na página 216 e 217, já tem questões para vocês praticarem esse assunto. Então, copia o resumo no caderno, já pega o livro e vai ver as questões. Qualquer dúvida, me procura. Na parte 2 da aula, nós vamos falar sobre extração mineral. De onde é que a gente extrai os minerais que são utilizados em diversas finalidades, que nós vamos conhecer um pouquinho essas finalidades, né? Os minerais vêm das rochas. E como é que acontece a extração mineral? Parte 2 da aula, daqui a pouquinho. Beijo!